apresentação. Kátia vai apresentar o trabalho intitulado Os Métodos Sociátricos no Tratamento de Dependência Vincular e Química. Kátia, com a palavra. Primeiramente, muito obrigada por todos que estão aqui hoje. É um privilégio muito grande tê-los aqui. Todo mundo está vendo o slide? Todo mundo está vendo o slide? Sim. Ok. Então, vamos lá. Vou começar que essa foto representa a pessoa que eu atendi e ainda atendo, é a Gaia. Ela é muito significativa, essa imagem, porque representa bem ela. E com o passar da análise das sessões, vocês vão entender o porquê. Vamos ver se eu consigo passar aqui o slide. Convido todos a entrarem agora no espaço psicodramático. Esse aqui é o meu espaço psicodramático dos sonhos. Super ultra! Não é? Maravilhoso! E vou passar assim um pouco dos detalhes das pessoas que participaram do caso e da teoria para a gente chegar na parte mais interessante a todos e que vai ser mais avaliado, que são as sessões e o processamento delas. Então, esse estudo de caso, como vocês podem ver, tem aqui a família, né, que participou, a Gaia, a paciente principal, a protagonista. Ela tem algumas características que aqui estão listadas. Ela é usuária de múltiplas drogas desde os 11 anos de idade. Ela teve a primeira internação aos 13, iniciou o tratamento com um amigo após 3 ciclos de internação, que duraram 8 meses. Algumas características dos familiares, do ex-marido Rob, dos filhos. É um estudo de caso que tem contextos relacionais que foram avaliados em situação de fissura, construção de abstinência, dependência vincular, conflitos, recaídas, tentativa de suicídio e reestruturação familiar. O estudo de caso em si ele tem 5 sessões descritas, então 2 bipessoais, 1 online, 3 sociodramas familiares e tem um título que eu coloquei chamado Entre Meios, onde eu coloco informações adicionais para análise sociodinâmica. O objetivo central e específico tem muito a ver com verificar mesmo, averiguar a possibilidade de entendimento sociodinâmico do caso e da aplicação dos métodos sociátricos. A fundamentação conceitual, né, teórica, tem muito a ver com as teorias socionômicas do desenvolvimento identitário, as que estão listadas, a teoria de papéis, matriz de identidade, como é feita a rematrização, zonas de exclusão da identidade, do Vitor Dias, dispositivos afetivos e conserva cultural, as lógicas afetivas de conduta e modalidades vincular, realidade suplementar, e aqui tem a capa de alguns dos principais livros que eu utilizei. Vou passar bem mais por cima, sendo essa parte teórica, a maioria que está presente aqui é psicodramatista, vai entender. Então tem aqui a teoria de papéis, todos nós sabemos que os papéis são os embriões que juntos se agrupam e geram essa unidade existencial que é a identidade. São carregados de regras sociais, são configurados com base nas conservas culturais. E para mim foi muito bom trabalhar com essa noção de papel, porque é uma vantagem metodológica mesmo, por ser mais concreto, mais visível dentro das análises do que personalidade e ego, que são conceitos mais abstratos. Trouxe essa imagem para deixar um pouco claro como é que se constitui essa integração e agregação que gera identidade, que são os papéis sociais que a gente adquire com a vida, papéis psicossomáticos, psicodramáticos que acontecem na sessão terapêutica, e essa parte que são as partes não resolvidas desse eu postulado, que mais à frente a gente vai observar como sendo os conteúdos, os materiais excluídos da identidade por não condizerem com essas conservas. Matriz de identidade é um conceito muito importante do desenvolvimento, onde desde a gestação a gente começa a se apropriar dessa identidade, através das pessoas que a gente se relaciona, os objetos, os climas afetivos que acontecem no encontro. Temos a matriz principal, que é a primeira, né, que é a materna, desde a vivência uterina e do próprio corpo. Matriz familiar e social, que compõe essa placenta social na qual a gente entra assim que nasce, onde através das interações a gente absorve essas conservas culturais, os climas afetivos e aprende novos papéis. Essas imagens aqui trazem bem o que é matriz de identidade, onde tem um momento caótico indiferenciado na primeira imagem. Logo abaixo, quando esses papéis começam a se diferenciar e a pessoa sai dessa lógica caótica, se diferencia do outro, do mundo. E essa parte onde fala da brecha entre a fantasia e a realidade, que é muito importante. No entendimento do caso, eu vejo muito como o bloqueio entre a fantasia e a realidade
essas conservas culturais muito rígidas, com regras sociais muito rígidas, pouco porosas, que atrapalha o fluxo de saúde, de criatividade e espontaneidade. Então, a identidade é esse coletivo simbólico, com características permanentes, também com capacidade de transformação, até porque a socionomia não vê o ser humano como um ser totalmente determinado. E essa identidade surge com o objetivo de pertencer, para que cada papel consiga pertencer aos seus determinados grupos. Conserva cultural tem a ver com ações cristalizadas e legitimadas. Eu compreendo que gênero e etnia são as primeiras conservas culturais que nos são atribuídas. E com isso vem os scripts para essas performances desses papéis, onde tem nesses scripts as práticas que temos que adotar, os sentidos, os significados públicos que são valorizados por determinada cultura. E o que não vão atender a esses scripts, não atender a essas conservas, deve ser eliminado, deve ser excluído. Aqui eu trouxe um exemplo de um trabalho da Zanello, que ela fala sobre os dispositivos afetivos. No caso, eu trouxe o amoroso e o materno, que são atribuídos ao feminino, onde tem esses scripts de que a mulher tem que ser doce, tem que ser devotada, amável, tem que ser uma boa amante, onde o amor tem que ser a maior expressão identitária da mulher, a razão de viver dela. E para isso ela é disposta a sacrificar, a esquecer de si, para conseguir essa conexão afetiva com outros, esse pertencimento, essa performance identitária reconhecida e validada socialmente. Porque a gente vai ver bem isso com a Gaia. Uma teoria muito importante para entender a sociodinâmica desse trabalho e que também fornece técnicas sociométricas, socioátricas muito interessantes, é a teoria da programação senestésica do Vitor Dias. Ele traz um conceito mais aprofundado da matriz de identidade, que é esse psiquismo sociodinâmico estruturado em uma zona caótica e indiferenciada, em uma zona diferenciada organizada, elas se mantêm ativas durante a vida. Existem também os materiais excluídos, que são esses conteúdos afetivos, representacionais, vivenciais, vinculares dos papéis, que devem ser excluídos por serem incompatíveis com a conserva cultural. E uma pontuação aqui que, geralmente, no processo identitário feminino, os materiais excluídos que geralmente são pertencentes à identidade masculina, é a segurança, a sexualidade e a independência. Aqui nessas imagens fica mais claro como o Vitor Dias vê o psiquismo. Mais à frente vai ficar muito claro o porquê desse vínculo compensatório, então eu quero que vocês registrem essa imagem na cabeça. A importância desse vínculo compensatório, onde, por exemplo, comida, bebida e drogas, substâncias químicas, elas são utilizadas para acessar essas zonas onde esse material excluído são alocados. E ele fala dessas zonas identitárias de exclusão. E ele deixa claro também a forma como as marcas afetivas são registradas por nós. Tem os registros senestésicos, onde temos os comportamentos e sentimentos relacionados aos climas da primeira infância, pode ser inibidor ou facilitador, o registro das vivências em si, as modalidades vinculares e performance dos papéis sociais e psicodramáticos, e ele traz essa proposta de rematrização com base não só no corpo, que é a parte senestésica, mas também com base nesses climas afetivos. Muitas delas foram usadas, no caso, nas sessões. Então, temos a dramatização com foco corporal, psicodrama interno, trabalhos lúdicos. E agora, a teoria que mais me apetece, da nossa querida Penha, que está presente, que é sobre o vínculo e a afetividade e como é entendida e compreendida essas modalidades vinculares e lógicas afetivas de conduta. Então, ela traz que nos primeiros vínculos, através de um clima emocional desfavorável ao desenvolvimento matricial, surgem marcas afetivas, são como que alertas internos, como comandos internos, que são essas lógicas afetivas de conduta. Elas são lógicas e comandos que contêm nelas resoluções afetivas com o objetivo de alcançar o equilíbrio psíquico. Tem uma função de dar direção, intenção e causalidade aos papéis. O objetivo central é gerar a obtenção do amor, gera também outras emoções, como o temor da perda desse amor, gera expressões da agressividade por esse amor não recebido. E aqui um spoiler, que a gente vai ver mais na frente, que uma das grandes lógicas afetivas de conduta da Gaia quando estou em profundo sofrimento, eu recebo cuidados. Então, grande parte dos comportamentos dela são voltados para essa lógica. Se ela sofre, ela é cuidada. Essas modalidades afetivas, ela tem a ver com as expressões identitárias, são formadas por um conjunto de características dos papéis,
E eu trouxe aqui uma referência do livro da Penha Nery, que eu gosto muito, que mostra que a afetividade é o motor da nossa conduta. Nos direciona e nos motiva para o desempenho de um papel em contextos e momentos específicos. Aqui é o conceito de realidade suplementar, que o Moreno traz, e a esposa dele, a Zerka Moreno, também trabalha muito bem, que é um espaço que a gente vive no contexto psicodramático, no contexto de atendimento psicológico, que é o do como se, onde se revive, se ressente, se representa, aspectos da identidade. Possibilita o trânsito intrapsíquico, para além dessa realidade subjetiva e objetiva, porque tem uma peculiaridade de ser fora do tempo e do espaço. E é um espaço, por isso, muito interessante para se fazer um trabalho de rematrização e de acting out em terapêutica, quando a gente permite a passagem ao ato do paciente de situações de vida, de comportamentos que fora desse contexto seriam prejudiciais de alguma forma. É através da realidade suplementar que a gente chega nas zonas de exclusão de identidade que o Vitor Dias traz. É muito importante o aquecimento inicial e um aquecimento de manutenção para que a gente consiga manter a pessoa e o grupo nessa realidade suplementar, e é através dela que a gente acessa aquela brecha entre a realidade e a fantasia. Eu trago aqui um pouco das substâncias químicas para desmistificar também e tirar um pouco das impressões que ela traz pelo senso comum. As substâncias, elas criam um clima afetivo favorável ao trânsito para essa realidade suplementar. Elas ajudam a acessar nas zonas de exclusão, dão acesso aos conteúdos identitários e elas buscam essa homeostasia emocional. E como a Penha fala, a homeostase psíquica é a causa e o objetivo da conduta. Logo, essa ideia de que usar drogas é por puro prazer ou por falta de caráter é um pensamento errôneo, um pensamento higienista. Tem muitos estudos profundos sobre isso, em outro momento a gente pode conversar sobre. Mas não é com esse pensamento que a gente tem que entrar para atender uma pessoa que tem uma relação com substância química. A dependência química, como a gente viu naquela imagem do Vitor Dias, ela é uma lógica em que tem um vínculo compensatório com a comida, com a bebida, cigarro, substâncias, com a função de cuidar, proteger e orientar o indivíduo. E isso se deve, mais à frente a gente vai ver, por conta de uma falha na vinculação com pessoas. Então é transferido para o objeto. Quando a pessoa, numa situação de dependência, ela não tem acesso a esse objeto, ela entra em profunda angústia. E por isso que quando eu atendo casos assim, como eu atendi o da Gaia, eu sempre parto de uma premissa de que a dependência vincular, ela antecede a química. Por esse imperativo de regulação emocional e psicossomática. A gente fica se perguntando como criar vínculo compensatório, como criar qualquer tipo de vínculo com objetos, né? Então, esse aqui é um conhecimento tácito, eu observei em consultório, onde quando você personifica, faz um trabalho de personificação, de concretização das substâncias com as pessoas, sempre aparece esse tipo de personificação. O que a gente vai ver na seção 2, que eu vou abordar, é a personificação da maconha, onde ela aparece como uma mulher sedutora, senhora das conexões, onde as lógicas afetivas de conduta dela têm a ver com falar, relaxa, que tudo vai ficar bem, só se conectar com o outro. E aí cada substância vai ter uma característica. É interessante porque as substâncias, elas geralmente, quando são personificadas, também é de uma forma gendrada. Então, a maconha geralmente é uma mulher, o álcool é uma mulher, a cocaína geralmente é um homem autossuficiente, o crack geralmente é uma entidade. A metodologia que eu utilizei foi a socionômica. Aqui os principais livros que eu usei, que foi o Grupos de Intervenções e Conflitos da Penha, o Psicodrama Bipessoal e o Sociodrama Familiar da Seixas. A socionomia tem essa divisão e eu usei bastante a questão do entendimento sociodinâmico e da aplicação sociátrica dos métodos. Os métodos aplicados foi o psicodrama bipessoal. No psicodrama bipessoal foi o psicodrama interno e as concretizações. No sociodrama sistêmico familiar foi utilizada a dramatização de conflitos e não ditos e escultura. A sessão, ela se divide da seguinte forma. Ela tem esses contextos, quando a pessoa chega no consultório, ela está vindo de um contexto social. Quando a gente tem um aquecimento específico, introdutório, ela começa a entrar no âmbito grupal até que a gente consiga estar com ela num contexto dramático, que é aquele da realidade suplementar. As etapas são esses aquecimentos, que são importantes para gerar essa realidade suplementar, que é o aquecimento inespecífico e específico, dramatização, o momento de compartilhar o que você sentiu, vivendo a situação. E às vezes na sessão também tem o processamento, mas o processamento aqui eu utilizei no trabalho para ser a parte de análise de dados, da análise das sessões do que foi feito. Os elementos são o palco psicodramático, o diretor,
que é o lugar que o psicodramatista atua, que é o de diretor e pode também ser ego auxiliar, protagonista e plateia. As técnicas básicas são duplo, o solilóquio, que é o famoso pensar alto, o espelho e inversão de papéis. E agora a gente vai entrar nos relatos e no processamento das sessões. Foram essas 5 sessões básicas que eu separei. Eu não vou conseguir, por conta do tempo, falar de todas, mas é bom que vocês fiquem curiosos para ler o trabalho. Vou falar da primeira sessão, que foi de fato a primeira sessão que eu tive com a Gaia. Vou falar de uma segunda sessão, onde a gente trabalha uma questão com o filho. E uma das últimas sessões que eu tive com ela, que foi online, nesse momento onde ela já está mais evoluída no processo. A sessão 1, que eu chamei de vinculação, foi uma sessão, como eu falei, que foi a primeira, logo após a internação. Ela estava numa situação de fissura muito forte, com um discurso acelerado, com concentração hiperfocada no uso. Ela tinha um intenso conflito interno se recaía ou não. E meu objetivo ali foi vincular ela de uma forma que a gente construísse em conjunto uma contenção para essa fissura. Então, por aquecimento inespecífico, foi uma explicação que eu dei para ela da necessidade de lidarmos com a fissura. Eu convidei ela para fazer o acting out, a passagem ao ato, usar o crack junto comigo, que ela estava fissurada pelo crack. No aquecimento específico, eu trouxe ela para um relaxamento, a gente acessou as memórias, eu orientei que ela acessasse as memórias, as sensações físicas, emocionais, quando ela estava sob efeito do crack. Na montagem da cena, quando ela conseguiu acessar esse conteúdo, ela montou o ambiente onde ela iria usar, ela escolheu objetos, um para mim e um para ela, que caracterizaria o cachimbo. E eu combinei com ela antes de que quando eu estivesse no lugar da amiga que ia usar, eu iria tocar no ombro dela, quando não, eu seria a psicóloga, a psicodramatista. Na dramatização, foi a cena de uso com a amiga. O primeiro efeito que ela sentiu ao usar o crack, simbolicamente, foi não sentir nada, foi o alívio das dores. E como ego auxiliar nesse momento, eu entrei para usar junto com ela. E enquanto eu estava nesse papel de amiga, eu fiz duplo, fiz espelho. Então eu falei algumas coisas que ela já tinha falado para reforçar. Pensei alto junto com ela, falei de frases que eu imagino que passavam pela cabeça dela e ela confirmava que era assim mesmo. E o espelho foi imitando o comportamento dela de uso. E isso potencializou muito o aquecimento e a passagem do ato de uso. Então ela entrou bem na realidade suplementar. Nesse momento eu pedi para ela pensar alto, que é o solilóquio, para ela falar o que estava sentindo, e ela falou muito sobre alívio das dores físicas e emocionais. Depois ela usou o crack de novo, e o segundo efeito que ele deu foi o retorno das dores. E quando eu estimulei o solilóquio, ela falou que estava tendo uma avalanche de todos os sentimentos ruins e de memórias que cortam por dentro. Vou passar aqui. Depois ela usou de novo, na tentativa de rebater essas dores. E o terceiro efeito que ela teve foi uma frieza muito grande, física e emocional, mas também ecos de culpa e de raiva. E aí ela entrou num desconforto e encerrou a sessão. No momento do compartilhar, ela falou da surpresa que ela tinha com a semelhança com a realidade do que ela sentia e vivia. Relatou uma diminuição da fissura. Ela recordou quando testemunhou o assassinato do pai em uma briga de trânsito, foi onde tudo começou. Pouco antes dos 11 anos, ela viu o pai dela ser morto. E desde então, houve uma desestrutura familiar e emocional muito grande. Foi aí que ela começou a usar a substância. Ela, no momento, se mostrou irredutível, foi muito transparente, muito sincera. Ela afirmou que usaria após a sessão. E apesar de tentar construir com ela uma forma de ela não chegar a esse ato fora do contexto terapêutico, como ela tinha ido sozinha para o consultório, eu aderi junto com ela à redução de danos. Não fiz um combinado, porque eu tinha sentido uma vinculação forte com ela. Fiz um combinado onde ela iria, ela iria recair, mas ela, na segunda tragada, no segundo efeito, ela iria usar maconha ao invés de crack, porque ela tinha mencionado que quando ela usa maconha, ela conseguiria frear o efeito. E que ela iria combinar ali naquele momento junto comigo, por telefone, com o filho mais novo, o Adrien, que ela tinha escolhido ele como referência, que ela iria voltar a determinado horário e que se ela não voltasse, ele iria em determinado lugar que ela avisou que era perto da casa dela para ele buscá-la. Depois de um tempo, cheguei em casa e tudo, eu confirmei por telefone que ela cumpriu o acordo. O processamento teórico, o que a gente pôde observar nessa cena foi a dramatização pela concretização do desejo,
ficou muito nítida a modalidade vincular que ela tem, que é de agressão a si mesma, muito permeada por vínculos compensatórios com a droga. A seção 2, que eu chamei de simbiose, por conta da relação que ela tinha com o filho mais novo. Vou relatar algumas questões aqui dos entremeios, que são algumas coisas que aconteceram, porque essa sessão foi depois de meses desse primeiro encontro. Então, aconteceu dela trazer muito desse abandono afetivo, materno, após a morte do pai. Ela contou toda a história do início e do decorrer do uso de múltiplas drogas dela, dos abusos sexuais que ela sofreu enquanto estava sob efeito de drogas, da primeira internação aos 13 anos, que ela fugiu da internação e voltou para a terra natal e encontrou o homem com o qual ela se casou aos 15 anos de idade, que foi o Rob, e ficou 40 anos casada com ele. Nesse dia, para esse atendimento, na verdade, a gente decidiu fazê-lo por conta da demanda constante de culpa por uso contínuo de maconha com o filho Adrien. Ela já estava em abstinência de álcool e tinha um espaçamento grande entre o uso de crack. Ela tinha conseguido conquistar uma contenção boa nesse sentido. E estava sob forte depressão e isolamento. A sessão em si, ela aconteceu em unidade funcional, com outra psicodramatista responsável pelo atendimento do Adrien. A gente fez uma co-direção. Teve como aquecimento inespecífico as expectativas de ambos sobre o atendimento. Eles falaram sobre o que eles esperavam. O aquecimento específico foi o relaxamento e para a gente conseguir captar as cenas em que eles usavam em conjunto, qual era a carga afetiva que eles tinham nesse momento e a dinâmica relacional. E com isso, o tema protagônico surgiu, que foi a pergunta: o que nos une? Então, a gente fez a montagem da cena, a personificação do objeto de conexão vincular, que é a maconha, onde eu atuei como ego auxiliar. Na co-direção, a gente decidiu por isso, pela facilidade que eu tinha de fazer o duplo dos dois, principalmente da Gaia. E aí partimos para a dramatização, onde a gente teve uma primeira consigna, que foi: como nos unimos quando a maconha está presente. Então, a gente chegou a fazer uma entrevista com eles, para eles falarem como é que a maconha seria se fosse uma pessoa, e foi exatamente aquela personificação que eu falei anteriormente para vocês. Então, eu assumi uma mulher sedutora, divertida, que unia os dois, que aproximava, que relaxava, e diante da minha presença, aconteceu a primeira cena, que foi uma aproximação muito grande, até mesmo física. Eles se mexeram no sofá, ficaram próximos, me tocando nas mãos, mas olhando um para o outro, num clima afetivo. A Gaia se mostrou uma mãe acolhedora e ouvinte. O Adrien, que geralmente é introspectivo, se mostrou um filho carinhoso e aberto ao diálogo com essa mãe. E depois desse momento, a gente decidiu pausar a cena, tirar uma foto para depois comparar. E adentramos com a segunda consigna, que foi: como nos unimos quando a maconha quando a maconha nos deixa. E a segunda cena, quando eu me afastei, eles imediatamente se afastaram também, cortaram o contato visual, demonstraram esse distanciamento físico e afetivo. A Gaia passou a ser uma mãe depressiva e performar uma pessoa demandante pelo cuidado. O Adrien demonstrou muitos comportamentos de irritação e o tempo todo olhando para mim, desejando o retorno da maconha. As técnicas, como eu tinha mencionado, a gente fez a escultura da cena e fotografia. A gente também fotografou o resultado dessa segunda cena, comparou com eles. Eles pediram depois para pagar, mas gerou bastante impacto. E no compartilhar eles trouxeram a surpresa dessa diferença de relação que eles têm com ou sem maconha e uma preocupação com a dependência que eles têm dela para se unir. Eu, como ego auxiliar, compartilhei a sensação de controle e de ser indispensável os dois. E eles reconheceram que tem uma dificuldade muito grande, tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento por conta das constantes dores e reclamações da Gaia e a raiva, esse reconhecimento da raiva do Adrien que ele sentia por não ter a mãe. Quando ela estava sóbria, ela só era dor, lamento e depressão. O processamento teórico que eu fiz juntamente com a colega foi essa emergência também daquela lógica afetiva de conduta que eu dei de spoiler para vocês, que quando eu estou em sofrimento eu sou cuidada. E esse vínculo compensatório com a maconha, onde ela, ao estar conectada com a maconha, sacia a necessidade de cuidado, acessa a zona de exclusão da identidade dela, e nessa zona de exclusão ela tinha essa mãe acolhedora.
Aqui eu vou trazer um processamento que explica em geral o que aconteceu nesse caso. Até porque agora a gente vai dar um salto temporal muito grande. Então, diante dessa modalidade vincular de agressão a si, eu denominei, inclusive, com a própria Gaia, para que ela entendesse o que acontecia com ela, de ciclo de atenção da filha órfã. Nesse ciclo de atenção, ela faz o seguinte movimento com as pessoas que ela tem como referência de cuidado. Inclusive, ela faz isso comigo também. Hoje, bem menos do que antes, mas faz. Ela entra em comportamentos e em performances de muita depressão, de muita dor física, de extrema angústia. Aí aumenta o comportamento poliqueixoso, demandando muito cuidado para quem ela acredita que tem essa referência de cuidado. E isso vai aumentando na medida em que as pessoas não correspondem ao cuidado que ela deseja, que é de fato um cuidado muito disponível. Quando ela não tem essa resposta, esse retorno, ela chega a um nível de aumento de destrutividade onde antes até de entrar no tratamento, ela tinha compulsão alimentar por compras, abuso de álcool, de drogas. Quando ainda era casada com hobby de sexo, com homenagens, onde ela tinha autorização para usar a substância, enquanto ele tinha autorização para estar com ela na homenagem e realizar as fantasias dele. E nisso ela acessava na zona de exclusão dela essa mulher apaixonada, cheia de desejos, que ia satisfazer o marido e com isso conseguiu afeto. Se ela fizesse tudo isso e mesmo assim ela não conseguisse a atenção que ela queria, o amor, o afeto, ela começava com ameaças ou tentativa de suicídio. Hoje, eu até botei mais claro aqui, ela fica na compulsão alimentar e por compras, e vez ou outra ameaça ou fala de um desejo de morte, mas ela não tem um abuso de álcool, drogas e nenhum sexo por homenagens, porque tem um tempo já, tem alguns anos que ela é separada do homem. As lógicas afetivas de conduta dela, nesse ciclo de atenção, é bem progressiva. Primeiro ela começa com quanto mais sofro, mais cuidado eu tenho, que tem a ver com essa primeira etapa aqui das depressões e das dores. Aí, se não tem um cuidado, ela não tem o que ela espera, ela vem com outra lógica. Mesmo sofrendo, farei o que quiserem para me sentir amada. Então é quando ela já começa a entrar em comportamentos autodestrutivos, achando que vai assim conseguir saciar algum desejo do outro, ou que ela vai conseguir acessar o conteúdo que se espera dela na relação. E se isso também não funciona, ela começa a pensar que talvez se ela morresse, as pessoas iam se livrar da dor dela que tanto incomoda e seriam mais felizes, ou que talvez na morte ela encontraria os pais. A última sessão que eu trago foi a sessão 5, que tem a ver com essa dependência vincular em interdependência. Nos entremeios disso tudo, nos meses que se passaram até chegar a essa sessão, ela teve uma negativa muito forte de cuidado, que geralmente ela tem com a filha, a Rai, onde ela projeta muito, ela demanda muito cuidado, essa filha nega veementemente, porque ela quer ser filha, não quer ser mãe. Não teve também sucesso em ter o cuidado do ex-marido, que ainda tem essa função de cuidador. E com isso ela acabou cometendo a tentativa de suicídio por impulso, não chegou nem a ter planejamento. Ela tomou remédios e os filhos conseguiram ajudar no fim das contas, tanto o Adri quanto a Rai. Depois disso a gente teve algumas sessões, uma delas eu relato no estudo de caso, para a gente trabalhar a questão da tentativa, trazer os não ditos, os conflitos entre eles. E por fim eles decidiram, e muito por vontade dela, que ela moraria sozinha na terra natal dela, onde ela assim conseguiria mostrar para os filhos que ia liberar eles desse cuidado que ela tanto demanda e que ela iria se autorresponsabilizar pelo cuidado que ela tanto precisa. Para essa sessão aqui, ela tinha uma demanda muito forte de angústia, uma compulsão alimentar e de compras, e começou com um discurso de ideação suicida. Ela já estava em abstinência de álcool e drogas total, e estavam demandando muita atenção por narrativas repetitivas de desamparo, muito caótica e profusa na narrativa e com fantasia de morte. Esse atendimento foi online e, como vocês vão poder observar, tem como a gente aplicar e fazer terapia online de uma maneira estruturada e eficaz. Eu fiz um aquecimento específico com ela, bem intenso de relaxamento, para ajudar ela na concentração e na recepção desse cuidado, porque ela estava muito aquecida, muito angustiada. Depois que a gente conseguiu um nível de relaxamento adequado, a gente fez um aquecimento específico, onde eu pedi para ela em silêncio, porque ela tende a ser verborrágica, em silêncio e manter a respiração, ela escolher 2 objetos, um objeto que traria uma energia de segurança e um outro objeto que traria uma energia de reconexão com os antepassados. E depois que ela conseguiu escolher os objetos, que foi uma imagem de Nossa Senhora e fotos dos pais,
Eu pedi para ela segurar os objetos e iniciei o psicodrama interno. Então, também através de técnicas de respiração e de mentalização, eu pedi para ela trazer no quadro mental dela um lugar seguro, e apareceu a igreja da cidade natal. A dramatização interna dela se deu através de uma primeira cena, onde apareceu a Gaia com 7 anos de idade, reencontrando os pais. Uma filha, uma criança demandando afeto e cuidado do pai. E esse pai lamentando por não conseguir dar, ele não conseguia sequer acarinhar ela. E ela relatando para ele o tanto que ela estava se sentindo desamparada e abandonada, por que que ele tinha feito aquilo, por que que ele tinha brigado, por que que ele bebia tanto, por que que ele se destruía tanto, que ele fazia muita falta. Mas ficou nisso. A mãe apareceu muito superficial, como se fosse um fantasma, não apareceu tão concreto como o pai. E esse fantasma dessa mãe, ela não pediu afeto para essa mãe, ela não demandou cuidado, ela só acusou a mãe de abandono e demonstrou muita raiva e muito distanciamento afetivo, assim como a mãe também demonstrou muito distanciamento afetivo. Até que depois dessa tentativa de conexão com os pais, apareceu nessa igreja uma luz, que ela identificou como sendo Nossa Senhora, uma grande mãe, e ela queria ir para aquela luz. Ela foi para a luz e tentou sentir o cuidado e o acolhimento dessa mãe. Não conseguia ouvir essa mãe, então eu fiz duplos, me baseando em muitas frases que ela já tinha me falado, e ela acolheu esses duplos e sentiu cuidado e acolhida. O compartilhamento dessa sessão foi muito interessante, uma sessão longa, e ela compartilhou a reconexão com a segurança e com o afeto. Ela demonstrou muita catarse de integração, e para mim ficou muito claro que esse complementar interno patológico da Gaia com os pais que deram para ela como herança a orfandade, e por isso essa vinculação difícil, esse exercício complicado de ser mãe, de ser uma cuidadora. Ela, na catarse de integração dela, ela trouxe muito essa dependência, esse entendimento da dependência que ela tem do hobby. Hoje está bem melhor, mas já ainda é objeto de trabalho. Ela trouxe esse entendimento de que ele é uma pessoa de proteção e de abandono, assim como o pai foi. Trouxe a impotência, a culpa que ela sente por se ver mãe, assim como a mãe dela foi. Traz também que essa sensação de falhar como mãe e esposa, que geralmente ela sente com muita força quando ela está com contato com a filha, e o fato dela não receber os cuidados que ela demanda, como se as pessoas não vissem ela como ser humano, só pedissem a mãe não vissem ela como mulher, geralmente gera um desejo de morte muito forte. E ela percebeu que na vida dela ela acabou sendo meio que como a mãe dela, mórbida, e como o pai, que por acreditar que faz mal à família, acabou desistindo da vida através dos vícios e da raiva. Como ela ainda estava com um discurso ainda muito voltado para a morte, eu fiz uma segunda intervenção, onde eu apliquei a técnica de concretização desse vínculo complementar com a morte. Então a gente fez um aquecimento específico, pedi para ela escolher um objeto que representasse ela e colocasse no tapete. Ela escolheu um cristal de energia. Depois eu pedi para ela escolher outro objeto que representasse a morte. Ela escolheu a caixa de remédios para dormir. E aí a gente partiu para a dramatização, onde a gente concretizou a distância entre ela e a morte, entre esses objetos. E pedi para ela sinalizar o quanto eles estariam distantes ou próximos. Eles estavam muito, muito próximos. E aí eu pedi para ela acessar as pessoas, os sonhos, as metas, os hobbies, as crenças, que ela entendia como sendo algo que ajudasse a lidar com a dor antes dela chegar nesse recurso de acessar a morte. E pegasse um objeto para cada um para representar eles e posicionar entre ela e a morte. Ela fez isso e ela colocou objetos que representavam os filhos, que representavam o hobby, rituais xamânicos, o amor pelos animais, a psicoterapia, as compras, viagens, a proteção dos espíritos superiores e as amigas. E isso fez com que ela visualizasse o aumento da distância entre ela e a morte, que gerou uma calmaria, uma contenção psicoemocional, uma regulação emocional por vínculo desse desejo de morte. Então, o processamento assim, geral que eu trago do caso é essa indiferenciação que ela viveu entre ela e as figuras de cuidado internalizadas, no caso o pai e a mãe ausente. Ela muitas vezes se indiferenciava e se comportava como eles. Esse clima afetivo primário que ela viveu de abandono e negação do cuidado que gerou essa orfandade
e o quanto isso afetou ela a ter essa falha no vínculo com essas pessoas de cuidado primário e transferir esse vínculo para um vínculo compensatório, com comida, compras, álcool, drogas, a própria morte, como uma função de preenchimento do vazio e do abandono. O acesso à zona de exclusão é interessante no caso dela, porque ela acaba acessando na zona de exclusão a mãe acolhedora, a mulher apaixonada, sexualmente disponível para as fantasias dos homens. Quando ela usava o crack, que dava mais anestesia, ela acessava uma mulher livre de toda dor e de toda responsabilidade. Então, muitos conteúdos paradoxais também estavam na zona de exclusão dela. Tanto a mãe acolhedora, que ela queria ser e não conseguia, quanto essa mulher apaixonada, que demonstrava afeto, mas também se objetificava para satisfazer um homem em busca de amor, o que também gerou muito sofrimento para ela. Os múltiplos vínculos que foram adotados, né? Eu sigo muito esse trabalho, foi um trabalho também que eu aprendi bastante, não só com a própria teoria sociodinâmica, a teoria de atendimento familiar, mas também com o Fiuza, que está presente. A gente faz muito isso na clínica dele. Da importância de ter múltiplos vínculos, conseguir se vincular com o grupo, com todas as pessoas desse grupo familiar, para que a gente conseguisse atender e intervir de alguma forma nessa dependência, gerando uma interdependência e uma circularidade dos vínculos e da comunicação, que ajudou muito essa família. O vínculo terapêutico emancipador, que é uma coisa que é muito importante todos nós desenvolvermos, é aquele que tolera, que permite a pessoa, o paciente, a passar ao ato nesse contexto seguro, para que assim aconteça de fato a expressão das experiências ocultas carregadas de conteúdos necessários para o avanço da terapia, como o Moreno ressaltou. Se a gente não faz isso, não tem terapia que seja profunda o suficiente para gerar uma transformação, não tem um encontro télico e transformador. O resultado de tudo isso foi que a realidade suplementar passou a ser um lugar de cura para Gaia, de refazimento e de catarse de integração. Houve a rematrização, a integração dos materiais referentes à maternidade, principalmente, que estavam na zona de exclusão, foram alocados nesse psiquismo diferenciado e organizado, e hoje ela exercita bastante essa maternidade e essa busca identitária dela, sem demandar um cuidado do outro, parentalizando os filhos como se eles tivessem que ser pais dela, ou o próprio hobby. A modalidade vincular dela está menos agressiva e bem menos dependente. Houve total interrupção do uso de substâncias químicas. Ela tem como compulsão mais comida e compras. E a maior percepção do ciclo de atenção e das formas de interrompê-lo com a diminuição da dependência vincular. Então, tanto ela está aprendendo a interromper o ciclo de atenção que starta, que é essa modalidade vincular dela, quanto os familiares também aprendem a interromper, a dar um nível de cuidado adequado a ela que interrompe e que sinaliza para ela o movimento que ela está fazendo, que está gerando uma aproximação mais saudável entre eles. Aqui são as referências, né, bibliográficas que eu usei, para que vocês possam consultar depois. E é basicamente isso, pessoal. Muito bem. Vou abrir agora para as perguntas. Ok. Kátia, muito bem. Deixa eu ver aqui. Você foi bem pontual, não passou de 30 e... Deixa eu ver aqui, no cronômetro. 30 e, não chegou a 40 minutos, 35 minutos. Obrigada. Eu ainda não combinei com a banca quem gostaria de começar. Ana Maria e Penha, vocês têm alguma preferência de iniciar? Você quer começar, Ana Maria? Não? Você gostaria de começar, Penha? Eu prefiro que a Penha comece, já que o trabalho se refere bastante às teorias dela, né? Os conceitos que ela apresenta. Então, acho que é mais interessante ela começar. Tá bom, Ana Maria. Liga seu microfone, por favor, porque a gente não está te escutando. Penha. Kátia, ativa o microfone dela? Eu estou tentando, peraí. Ou então é a Sinara que está... Sinara? Penha, no seu... Tá me ouvindo? Agora sim. Ok. Bom, primeiro, boa noite. Foi um prazer ter recebido esse convite para estar nessa banca. Uma banca belíssima, né? Assim, adoro todo mundo que está aí. Tem uma afinidade muito grande, né? Com todos
todas vocês. E me senti muito lisonjeada também, né, como autora que ajudou um pensamento, né, em relação a esse trabalho. É sinal de que, de alguma forma, a nossa produção chega, né? Nem que seja aos poucos, mas chega. Então, isso me deixa muito contente. É como se fosse realmente um filho que está crescendo e que está se tornando cada vez mais autônomo, e as pessoas estão dando novas roupagens. Então, agradeço muito a você, Kátia, por ter estudado nos textos e tentado usar alguns conceitos de maneira bastante apropriada, inclusive, né? Assim, porque eles não são simples. Eles não são simples, eu sei, eu reconheço. O livro não é fácil de ler, eu sei, eu reconheço. Então, mas acho que você fez um esforço danado, né? Tanto de entender como de aplicar os conceitos. Isso me deixa realmente muito, muito contente. Eu agradeço mesmo de coração. Bom, você fez a apresentação mostrando um pouco mais o que eu esperava na sua monografia, né? Assim, você fez uma apresentação mostrando essa junção do teórico com o prático, né? Ou seja, um processamento que se une mais digamos, aos fatos, né? Assim, às sessões, no caso. Ou seja, a sua reflexão junto com os exemplos dentro da sua sessão. Hoje, a sua apresentação foi mais dentro desse processo, que eu acho mais fluido. Você tentou ser fluida, eu percebi que você tentou ser fluida, mas ficou ainda muito descritivo e pouco processamento, né? No sentido da integração entre os dois, entre o que você descreve e a questão dos conceitos que estão rondando tudo isso que você colocou, né? Então, o texto é uma coisa e a apresentação foi bem diferente. Foi uma, digamos, complementação, assim, me passa, do texto, de tal forma que ficou mais dentro de um artigo mesmo, onde você fala, ocorreu isso e isso tem a ver com tal conceito, ou isso tem a ver com tal achado. Ocorreu aquilo, isso tem a ver com tal conceito, com tal achado, que já faz a integração entre o achado e o conceito, né? Ou a sessão como exemplo, né? Uma parte da sessão como exemplo de um conceito. Acho que isso que é o processamento teórico, né? Nesse sentido, a sua monografia escrita, ela quase chega aí, quase chega. Isso é uma questão. A outra questão que eu gostaria de abordar, na verdade, não vou falar muito, porque eu gostaria de falar demais. Eu adorei a sua escrita, acho que você tem uma forma muito, sinceramente, uma das melhores monografias que eu andei lendo ultimamente, né? Escreve muito bem, tem uma compreensão ótima dos conceitos, né? E também de demonstrar, de fazer integração entre eles. Então, é uma escrita que dá para perceber que deve ter muito treino para essa escrita. Eu suponho que o seu papel de escritora, você deve ter feito já bastante treino em cima dele para já estar com uma monografia desse nível, né? Bom, algumas coisinhas que eu vou falar aqui e o restante estarão na monografia e eu vou te encaminhar. Né? Alguns detalhes de uso de conceito, né? Alguns detalhes até ortográficos, mas pouquíssimas coisas. O que me chama a atenção é o título, né? Começando do começo. O título é Métodos Sociais de Dependência Vincular e Química, né? Eu, particularmente, achei o título um pouco amplo, né? Assim, eu acho que você, daqui a pouco, vai escrever um livro com esse título. Tá? Assim, você tem tudo para escrever um livro com esse título. Mas, assim, para a monografia, eu achei um pouco amplo. Mas isso não sei se é o caso de mudar, mas me passou um pouco amplo. E também não sei o que poderia ser um pouquinho mais restrito, mais focal para um TCC, né? Porque o título está parecendo o título de um livro, tá?
Bom, isso é uma questão. O objetivo geral também me chamou muita atenção. Eu acho que o objetivo geral também pode ser revisto. Se seria possível esse tratamento por meio de esse tratamento da dependência química por meio dos métodos dissociáticos. Sim, é possível e tem outros trabalhos. Uhum. Então, a possibilidade de uso dos métodos, isso já está, digamos, tido como certo. Né? Nosso método ele tem como fazer esses trabalhos. Já você não está defendendo que os nossos métodos são possíveis ser usados em casos como esses, né? Eles já são usados, já são eficientes, já são eficazes. Eu acho que sim, seria mais uma demonstração da metodologia de ação para o uso da dependência química. Eu viria mais por aí o objetivo geral. E também senti falta de citar pesquisas que falem desse assunto, né? Ou psicodrama e drogadição, psicodrama e trabalhos com dependência química. Eu acho que isso é importante você ter no seu trabalho. Tá? Citar também colegas, principalmente colegas, que já pensaram um pouco sobre o assunto. Tá? Além disso, deixa eu ver aqui, mais anotações. Além disso, eu acho que seria importante você falar um pouquinho mais sobre drogas, sociedade, drogas e mídia, drogas e alguns estudos sobre dinâmica psíquica, que tem muitos estudos sobre isso também. Eu acho que não estou dizendo para você colocar tanto as pesquisas que tem na área como o assunto droga, né? Como uma outra tese, não, mas uma página sobre isso, para situar um leitor que nunca ouviu falar sobre o que são as drogas, como que elas impactam, como que elas, né, enfim, de alguma forma, como elas são vistas na sociedade. Você traz os traços, né, quando você fala aí, é visto assim e isso aqui é incorreto. Então, acho que de alguma forma você traz, mas seria bom pelo menos uma paginazinha sobre isso, tá? Outra coisa que eu senti falta foi mais de você como terapeuta, sabe? Senti um pouquinho de falta de tem um momento que você fala da vinculação, né, da continência, você fala de tornar a codependência que ela gerou com a psicoterapia, porque ela tem essa dinâmica, né, compulsiva, né, e essa compulsão, né, você analisou já de várias formas, ela também aconteceu no vínculo terapêutico. Então, eu acho que seria interessante alguns solilóquios da terapeuta, sabe assim, me sentir abusada, me sentir usada, me sentir com raiva, me sentir com medo, né? O que ela iria fazer comigo, ou até que ponto ela também não iria abusar de mim, não sei, algo por aí, né? Porque o inconsciente está sendo comunicado, né? Entre nós e os nossos pacientes. Então, eu senti um pouco da falta dessa troca de qual é inconsciente entre vocês, né? Assim, em alguns momentos que você fez algumas intervenções, se aquilo fluiu ou se foi muito difícil você acessar algumas coisas, né? Porque para mim me passa um paciente que tem que ter uma devoção muito grande na sessão, no sentido de acessar muito conteúdos bem caóticos, indiferenciados. Ela tem essa dinâmica, né, indiferenciada com o outro, ela não conseguiu se diferenciar tanto internamente como externamente, né? Então, essa indiferenciação se deixa muito clara aqui. Autodestrutiva, né, essa vinculação com ela, né, mesmo dessa forma autodestrutiva. Então eu suponho, né, uma carga, né, muito grande, né? E
e fazer essa continência com o lado, entre aspas, função maternal, com o lado função paternal na relação, né? Tipo, limite, enfim. Tudo isso eu acho que seria interessante, pelo menos uma paginazinha, ou em algum momento das sessões, né? Colocar um pouquinho disso, que seria interessante para nós. E para os próximos leitores seus. Eu acho que tem uma questão aí também que você coloca, que é a questão de gênero. Você coloca como exemplo, mas eu acho que você poderia fazer algum destaque. Não, na verdade, você coloca no texto que eu li, parecendo um exemplo, mas nem ficou claro se era exemplo, a questão de gênero que você cita, que eu acho muito interessante, e nem ficou claro que você está usando o gênero também para analisar o caso, que eu acho que faz sentido. Porque ela, como mulher, ela viveu muitas coisas e a partir daí, ela assimilou muitos modelos e muitas crenças a partir desse lugar de mulher, né? Então, acho que quando você coloca, talvez dá um destaque. Eu considero importante a questão de gênero nesse caso, a Zanello fala isso, alguma coisa nesse sentido. Assim como eu acho que tem uma outra questão interessante no caso, né, que é corpo e sexualidade, né? O corpo também tem uma lógica, né, emocional, afetiva nesse corpo, né, que ela usa esse corpo para dominar o outro e para seduzir, né? Para ter essa atenção, para preencher esse vazio, né? O tempo todo, no caso, me veio muito uma sensação de vazio. Aí quando veio, né, a questão da tentativa de suicídio, talvez tenha muito essa relação com a morte, com o vazio, né? Ou uma questão de, você falou bem, de aproximação, de nova união, nova simbiose, ou, entre aspas, indiferenciação mesmo, melhor dizendo, com os pais, né? Particularmente com o pai. Bom, aí tem também, eu acho, um conceito que você poderia ter explorado um pouquinho mais, que é da criança ferida. Eu acho que tem muita criança ferida o tempo todo, mesmo ela como adulta, a criança ferida está falando muito, está pedindo muito. Eu vejo mais uma criança ferida o tempo todo, mesmo a adulta falando, né? Parece que ela não cresceu, ela continuou uma criança ferida. Que fez um pacto, que eu acho que é um pacto muito interessante, né? Quando as pernas falham, as pernas são as bases dela, né? As pernas falham, então ela fez um pacto de ter que se virar sozinha, só que ela não tinha as pernas, ou seja, amparo, proteção, essas vinculações saudáveis que tornam a nossa mente mais capaz de cada vez mais se desenvolver, né? Daí vem a dificuldade dela de avançar psiquicamente no sentido de compaixão, no sentido de perceber o outro, no sentido de inversão de papéis, de empatia, né? Ela é extremamente voltada para ela dentro dessa carência, e a carência vem com as drogas. A droga, acho que você traz bem, ela se torna compensatória, isso tudo a gente já conhece muito bem. Mas eu acho que tem um conceito muito bom que vai te ajudar. Não sei se agora, mas talvez em outros casos, que é o de personagem. Você falou personificações, mas eu acho mais adequado personagens, porque fica mais visível a cena, né, na nossa mente psicodramática, quando a gente fala de personagem, né, do que personificação. Então, o personagem que as drogas, os vários tipos de drogas que eles compõem, cada pessoa vai dar o seu personagem, né, a sua subjetividade, mas eles têm um status nascente também, né? Eles têm, então eu senti um pouco mais falta mesmo, talvez, desses status nascentes, dos traumas dela, né? Por isso que eu senti um pouco falta dessa questão da criança ferida, no caso. E as lógicas também, eu acho que poderiam aparecer mais exemplos, porque cada sessão tem muitas lógicas. Né? Por meio da dor, mantenho todos perto de mim. Sou queixosa, todo mundo ficar me olhando, me considerando. Bom, enfim, o caso ele tem um arsenal, né,
E eu acho que cada sessão ela poderia ser um ato psicodramático a ser estudado, que já daria uma monografia, sinceramente falando. Quando eu vi 6 sessões, meu Deus, como que ela vai analisar 6? Mas, enfim, você conseguiu. Mas, sinceramente, essas 3 sessões, elas já são para o seu artigo maravilhoso, onde você pode aprofundar só um pouquinho mais os seus processamentos teóricos. Bom, é basicamente isso. Outras considerações estão aqui, mas eu vou mandar por e-mail para você. Eu acho que também o tema suicídio ficou meio no ar. Meia página sobre isso, eu acho que seria interessante, ainda mais na nossa sociedade de hoje. E o tema psicodrama online, você falou também, mais meia paginazinha sobre isso. Tá? Porque hoje em dia a gente está assim, desesperado para saber como fazer psicodrama online, e você deu exemplos maravilhosos de como fazer psicodrama online. Só isso já dá um artigo. Tá? Bom, então, é isso. Então, Obrigada, Inês, eu posso falar alguma coisa nessa hora? Sim, só que eu quero agradecer as contribuições sempre muito, muito pontuais, muito relevantes. E aí eu estava aqui pensando que quando um trabalho está assim, né, desse nível que a Kátia apresentou, com esse nível de complexidade, com essa quantidade de informações e de possibilidades, né, a gente mais exigente a gente fica realmente em relação a de fato apresentar um produto que venha a abordar essas questões todas, né? E é um bom ensaio aí, né, nesse papel de mestranda que está em construção, né? Quase que já está indo, enfim. Obrigada, Penha. Sempre fabulosa. Pode responder. Não, queria agradecer a Penha, porque ela fez a lista de coisas que eu percebi e que me angustiaram muito, assim, fazendo um solilóquio. Porque o rumo que eu ia pegar, toda vez que eu tentava aprofundar num conceito, parecia que eu ia estar pecando com o outro e, enfim, dá para fazer um bocado de artigo com base nisso daqui. Sim. E se você me permite uma parte, Penha, você também me deu um monte de inspiração aqui para pensar quando você falou em personagens em relação à questão das drogas, pensando nas teorias atuais mais contemporâneas sobre a drogadição. O François tem uma teoria sobre as dependências relacionais, e aí ele fala dos efeitos das drogas. Aí você falando dos personagens, me ocorreu que também em relação à escolha da droga, dependendo do efeito e da crença que a pessoa atribui nessa relação de dependência com a droga, uma dependência relacional, pode haver aí uma complementariedade de papéis. Então, ele está complementando um papel, né? E que papel é esse dentro dessa relação que ele mantém com a droga? Então, que personagem é esse que ele tem que viver nessa relação com a droga que não está suprido internamente, que não está na realidade suplementar dele, que precisa desse artifício? Então, achei fantástico. Acho que eu vou depois conversar com você mais um tiquinho para a gente pensar, quem sabe, aí. Obrigada, Penha. Tá bom, ótimo. Eu vou passar a palavra para a Ana Maria. Ana Maria, obrigada por mais essa banca. Acho que a gente tem um histórico enorme de bancas, né? As noites de sábado, se a gente contabilizar você, eu e Penha em bancas, acho que dá o quê? Dá quase que um ano, mas enfim. Obrigada por ter aceito esse convite. Vamos ouvir você, quais são as suas apreciações em relação ao trabalho. Ok. Primeiro, é um prazer esse histórico de bancas com vocês duas. É uma alegria muito grande. Que bom que a gente está junto nessas bancas. É um prazer também, eu sempre digo que é muito prazeroso para mim estar numa banca recebendo mais uma psicodramatista. E que psicodramatista, hein, gente? Quero dar muitos parabéns à Kátia. Que trabalho maravilhoso, profundo, realmente. Adorei quando a Penha falou num livro. Acho que isso vai virar um livro mesmo, e um belo livro. Eu não vou me repetir muito, Penha já falou muito, eu vou só reforçar 2 coisas que ela falou, que foi o que eu mais senti no trabalho.
Primeiro foi isso que eu já falei, né, do livro. Eu concordo inteiramente com a Penha que talvez ficasse mais interessante para um TCC, menos sessões mais aprofundadas do que todas. Trouxe um material enorme, que acabou, sim, ou fazia o livro, né? Ou algumas coisas iam ficar só de passagem. Então, eu achei que, realmente, para um TCC, acabou ficando um pouco complexo demais, trazendo muitas coisas, algumas que não puderam ser muito exploradas. A Penha já citou, não vou me repetir. Em relação à forma de escrita, também eu tive a mesma percepção. Eu percebi a tentativa de ser fluida, mas acabou que, para mim, não funcionou muito. Em alguns momentos, me fez ficar dividida, gostando da fluidez, mas tendo que voltar lá atrás para ver coisas que já tinham sido ditas, ou ir lá na frente para ver onde é que eu ia falar isso. A apresentação realmente ficou muito mais objetiva, muito mais interessante e fácil de entender a linha de raciocínio e o processamento. Isso aqui é aquele conceito, nesse momento aqui foi aquilo que aconteceu, que no trabalho ficou um pouco difuso. Para mim ficou difícil. Então, eu sugiro também que, para o futuro, e nos artigos e livro que vai sair disso aí, tente mais esse caminho da apresentação, mais objetivo, mais ligando o fato à interpretação dele. É uma sugestão para a Kátia, porque eu acho que nesse trabalho não vai ser mudado isso, com certeza. E a única coisa que eu coloco de diferente foi uma observação que eu fiz, que em alguns momentos é falado em fator télico ou relação télica, e tele não foi colocada na fundamentação conceitual. Então, eu sugiro que ou tire essas expressões ou coloque tele lá também. Um conceito que eu acho que é importantíssimo nesse trabalho, poderia acrescentar muito, principalmente, aí voltando à Penha, no papel da terapeuta, trazendo isso de como ir caminhando de uma relação transferencial para uma relação mais télica. E como isso ajuda o nosso paciente, já que no consultório a gente faz isso, nessa relação a gente faz isso, ajuda ele a estabelecer essas relações mais fortes. Então, Kátia, se você quiser explorar esse conceito, acho que ele se adapta muito também ao seu trabalho. Se não, eu sugiro tirar essas expressões, porque aí usar uma expressão que não foi explicada, aí eu acho que complica mais ainda. Não para nós, mas para qualquer outra pessoa que vá ler. No mais, eu também vou mandar observações, tem essas e mais algumas, tem algumas também de digitação, ortografia, bobagens. Vou mandar também para depois. Acho que, por agora, é só realmente um imenso parabéns, um abraço enorme, belíssimo trabalho, que a gente pode ver a sua seriedade como profissional e como escritora. Parabéns, Kátia. Obrigada, Ana Maria. Muito obrigada. Obrigada, Ana Maria. Realmente é muito oportuna suas palavras. Acho que isso só endossa o que a Penha falou, o que a gente apreciou, e essa sua colocação também de ter dado por falta desse explorar a definição de tele. Acho que tem que constar, já que você, Kátia, teve a preocupação de apresentar para o leitor, né, um pouco dos conceitos da teoria socionômica, então acho que valia a pena, de fato, se acrescentar essa questão, né? Bem, agora chegamos a esse momento em que Penha, Ana Maria e eu vamos silenciar nossos microfones e olhar para o celular. A Sinara silencia o microfone? Acho que você pode silenciar. Eu consigo silenciar o meu aqui, ver se aparece. Pronto. Aí como. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Parabéns! Adorei, adorei! Obrigada.
Já me deu o tema para o artigo que eu preciso escrever para o trabalho lá da faculdade. Obrigado, viu? Que bom, Elas. Ah, eu sabia que isso aí era tua dissertação. Tá aí, eu acho que eu... Eu te falei, Parabéns. é um livro. Vou investir nisso daí, Leide. Não, gente, não tenho dúvida. Não te falei, esse tanto de casa, esse tanto de sessão. Gente, tá super de parabéns. A Penha queria que você já escrevesse livro, não sei se você percebeu, né? Acho que eu peguei a dica, agora eu tenho que Pode escrever os dedicar. capítulos agora. Cada sessão você faz um capítulo. Mas antes de escrever o livro, primeiro você defende a dissertação, amiga. Sim. Já que a gente tá nesse caos. A sua competência, a sua capacidade e descubra um novo talento em você, né? A dispor coisas tão profundas de forma tão sintética. Um grande abraço e que esse seu trabalho maravilhoso continue com todos aqueles que o destino confiar a você cuidar. Parabéns. Obrigada, Fiuza. Obrigada a você, porque você sabe que é um trabalho bem conjunto, né? Sim. Um trabalho nosso. Sim. Eu te falei que um dia eu ia trazer a metodologia que eu aprendi com você, somada com tudo que eu aprendi da teoria. Uma hora eu vou colocar o método Fiuza para funcionar na teoria, em um livro. Vamos pensar no segundo livro, então. Vamos, conjunto, hein? Daqui a pouco vai ser uma biblioteca, mas está maravilhoso. O conteúdo é a melhor coisa. Né? Excelente. Parabéns, viu, Cátia? Obrigada, querido. Muito feliz. Cheiro. Um abraço forte. Estou com muita vontade de dar um abraço em todos vocês. Breve celebraremos a vida juntos. Sim. Fisicamente, Carol, né? Sim, não só no virtual. Carol, muito obrigada, viu, por tudo. Ainda bem que eu consegui sintetizar, porque realmente a apresentação ficou muito mais claro para mim. Tudo que eu pensei ficou mais claro na apresentação do que na escrita. Kátia, a gente está... Primeiro, te dar os parabéns, gostei bastante. É tão gostoso escutar assim, os processamentos, né? Que a gente, às vezes, fica falando assim, da dificuldade, às vezes, de colocar a teoria na prática. E aí eu gostei bastante do seu trabalho nesse sentido. Estou fazendo aquele teste que eu comentei com você ontem, de tentar gravar, e aí assim que fechar, eu já tento te mandar também. Ai, fico muito feliz. O registro de memória. Ai, tomara que eu consiga gravar. Oi, Inês. E aí, acho que já temos som. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Então, a banca então se reuniu para deliberar a respeito do resultado final do seu trabalho. E é com muita satisfação, alegria, prazer, honra e orgulho de não só ter podido corrigir seu trabalho, porque na verdade foi um empenho solo, ela fez esse trabalho sem muitas ajudas, eu fiz apenas correções e assinalamentos. Então a banca decidiu pela sua aprovação. Temos entre nós a mais nova psicodramatista que ganhou nota 10. Muito bem! Obrigada, Legal. gente. Espero que a banca tenha realmente te trazido inspiração para fazer todas não só os aprimoramentos que foram assinalados, porque eu te conheço um pouquinho, sei o tanto que você é perfeccionista, ainda querer, de fato, levar adiante todas as considerações, mas aí foi colocado que fica a teu critério, né, você fazer essas colocações, esses acréscimos, porque seu trabalho está realmente nota 10. E também queria compartilhar com todo mundo aqui, né, esses 24 participantes, 23, né, que para mim você é uma surpresa muito grata, foi um presente, né, ter trabalhado com... Tira a foto, Sinara, tira a foto aí. Todo mundo mostra a carinha aí.
Então, eu quero te dar os parabéns e dizer que é uma grande satisfação ter você, né, como minha aluna lá da UNB, ter tido você ter tido a grata honra de ter meu nome associado aí a seu trabalho como orientadora desse TCC. Parabéns, viu? Obrigada. Você vai longe. Que bom, com a companhia de vocês é impossível não ir longe, né? Tanto esses amigos que estão aqui, quanto as professoras, quanto o mais usa, longe que é um, é até a porta de casa e até o lixo, mas um dia a gente... Não tem limite para nossa mentalidade, né? Para os nossos afetos. Ainda bem que não tem. Foi uma alegria estar com você. Um prazer ver ter uma produção tão bonita. Obrigada, Penha. Muito obrigada. Podia abrir os microfones e alguém... Tem um recurso de levantar a mãozinha? Não, esse aqui não tem. Se alguém quiser falar alguma coisa, né? É bom mesmo ouvir a plateia um pouquinho. Eu quero. Maria, por favor. Prazer, Kátia, de estar com você hoje, estar com você ao longo desse caminho. Muito, muito bom mesmo, viu? Parabéns. Obrigada, Ana Maria. Me ajudou tanto na época da turma 41. Que bom que eu ajudei. Essa é a nossa função, é ajudar mesmo. Que bom. Kátia, eu só queria que você, se você tiver como, dar uma olhadinha no tanto de mensagens que você recebeu aqui no bate-papo, tanto de parabéns que as pessoas mandaram, dizendo que amaram a apresentação, de brilhar os olhos, que trabalho rico, gostei muito. Aí, psicóloga mesmo, hein? Parabéns, Kátia, adorei o tema. Enfim, um monte de gente só aclamando e parabenizando, porque de fato foi um trabalho muito bonito e eu acho que você conseguiu traduzir isso aqui pelo nosso curto espaço de tempo e de telinha aqui. Mas imagina se fosse presencialmente, né? Acho que valia a pena, talvez, assim, uma sugestão é que quando a gente puder se reunir, você possa fazer isso para espalhar para mais gente da BP, porque aqui, embora tenha bastante mais gente do que costuma ter quando vai para uma apreentação lá, eu acho que esse é um tipo de apresentação que vale a pena ser replicado nas turmas e mostrado numa audiência presencial mais ampla, porque de fato está muito, muito bom, merece ser compartilhado. Eu agradeço. Pode deixar que eu vou fazer todas as correções, vou tentar centralizar as coisas ali, cada conceito na sua aplicação para aprofundar e divulgar, sim. A meta é divulgar, né? Compartilhar com todo mundo para a gente aprender junto. O Flávio entrou agora, uma pessoa muito cara para mim, me ajuda muito todos os encontros que eu tenho com ele para entender esses personagens, as personificações e como atuar. Agradeço a todos que estão aqui. Fico feliz. Facultar a fala para alguém, se alguém tiver vontade de fazer uma fala, tá? Pode deixar uns minutinhos aí, antes do Jornal Nacional, que vai ser bombástico, vocês podem falar. Ai. Eu ouvi muitas devolutivas da plateia enquanto vocês estavam deliberando. Que coisa boa, que ótimo. Então, a gente que perdeu, né? Mas, enfim, que bom que você foi acolhida aí pela plateia riquíssima que está aqui, que a gente está vendo. Alguém quer se pronunciar, fazer uma fala para... Eu gostaria. Quem, Flávio? Pode falar, Flávio. Isso, sim. Eu gostaria de falar que eu vi o início do trabalho da Priscila como paciente, sou paciente dela há algum tempo e vejo que assim, o crescimento dela, o amadurecimento dela em relação ao trabalho que ela faz foi muito grande, engrandeceu muito, se responsabilizou muito mais pela situação dela de psicóloga paciente. É muito interessante ver como ela tem uma coisa natural da perspicácia e da integração dela com o paciente, dela como se fosse um sexto sentido em relação ao que o paciente sente. Isso não é uma devolutiva só minha, e sim de quem já foi atendido por ela. E aí o que eu tenho que dar é muito parabéns a ela e agradeço muito por estar desenvolvendo esse trabalho com você, Priscila. E parabéns sempre. Continue crescendo. Obrigada. Aí me faz chorar desse jeito, gente.
Não, Uhum. você merece. Obrigada pela participação, viu, Flávio? No psicodrama, a gente sempre fala que não existe esse negócio de paciente, né? Tem um coterapeuta. E você é um excelente coterapeuta na sua história comigo, viu? Tanto você, o Ok. João, a Carol, que estão aqui presentes. Muito obrigado. Tudo bem. Mais alguém gostaria de falar antes da gente encerrar a nossa cerimônia, nosso ritual? Eu gostaria de falar. Sim, Roberta. Estava aqui criando coragem, que eu nunca nem tinha usado esse aplicativo, aí estava aqui só acompanhando. Priscila, quero te parabenizar, estou muito feliz por você. A sua vitória, o seu sucesso, eu sinto assim uma vitória e um sucesso pessoal meu, porque a gente é muito ligada e você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Eu tenho um orgulho imenso de você, um amor imenso por você, e o seu caminho é esse, é o caminho do atendimento psicológico, é o caminho acadêmico, porque você sabe trilhar muito bem isso tudo, você está no seu lugar. E só vai vir coisa boa por aí. Só vai vir coisa boa porque tudo que você faz com excelência, com maestria, e minha admiração, meu respeito, meu amor, tudo de bom por você e para você. Lindo. Pronto. Aí... Como é que fala alguma coisa depois dessa? Né? Pois é. Então, com essas palavras da Roberta, muito bonitas, muito... Acho que representa muito do carinho que a gente tem pela Kátia e da certeza que a gente tem desse papel dela. Então, a gente vai encerrar esse ritual aqui, né? Não sei se a Ana Maria, enquanto presidente aí da BP, quer falar algumas palavras. Senão, eu só, em homenagem também ao dia de hoje, que é o dia do abraço, quero mandar um grande abraço virtual para todos vocês. Sim. Sintam abraçados e acolhidos. Muito abraço! Peraí, vamos ao nível 2, Kátia? Com certeza, por favor. Muito abraço! Pode deixar que ela, assim que terminar o mestrado e estiver entrando no doutorado, ela vai fazer o nível 2. Por favor, por favor. Vocês tiraram foto? Uhum. A Sinara geralmente tira. Nara tirou? Uhum. Ah, beleza. Então tá bom, Amo gente. vocês, obrigada. Obrigada, Beijo. boa noite. Beijo, abraço. Obrigada por esse dia especial, esse fim de dia muito especial. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Ah.